Alô, galera do terceiro ano, tudo bem? Bom dia, espero que estejam bem, espero que estejam com saúde. Olha só, chegamos à nossa 21ª aula, brincadeira, né? Quase metade do ano, gente. Pois bem, essa aula é uma aula bem importante. Conforme eu tinha prometido na aula passada, essa aula é uma aula de revisão já para a avaliação 4 com alguma antecedência, né? Estamos com mais de uma semana de antecedência, mas como nós concluímos os assuntos que vão estar na A4, a equipe de geografia achou por bem fazer logo agora, nessa sexta-feira, uma retomada de todos os conteúdos focado na prova. É claro que se você tiver alguma dúvida do que foi tratado aqui nessa aula de hoje, você pode recorrer às aulas originais, nas quais o conteúdo é abordado de forma mais profunda, obviamente, né? É uma aula inteira para cada um desses conteúdos, mas aqui em síntese, eu vou traçar para vocês em cerca de 30 a 35 minutos um perfil da prova e retrabalhar ou trazer de volta alguns assuntos que certamente estarão na tua A4. Como mudou um pouco a terminologia, mudou um pouco não, mudaram as terminologias esse ano, então relembrando a vocês, cada trimestre você tem três avaliações, não é isso? Do primeiro trimestre, A1, A2 e A3. No segundo agora que nós estamos, A4, A5 e A6. Essas são as três avaliações regulares. Até o ano passado você tinha AP, AE, essas terminologias não existem mais. Agora vai ser uma sequência de avaliações, por isso A, de 1 a 9. Isso sem contar as avaliações de recuperação para aqueles alunos que porventura estejam em recuperação. Não é o caso, não é? Regularmente nós temos então três avaliações para cada trimestre. No primeiro trimestre, a primeira avaliação foi do nivelamento, foi daquele conteúdo de nivelamento, conteúdo do ano passado. A segunda, itinerário, e a terceira, com a base comum, que vocês fizeram recentemente, a última prova que vocês fizeram. Para esse trimestre agora, então fiquem atentos a isso. Essa avaliação 4 vai ser somente com o conteúdo da base comum. Esse conteúdo aqui é a sequência didática, o papel do Estado e as organizações internacionais, ou seja, especialmente ao longo do século XX, perpassando a ordem bipolar e a nova ordem mundial, né? Nesse cenário de globalização da economia, de transição de uma DIT, de uma Divisão Internacional de Trabalho clássica, para uma nova DIT, não é? Com propagação global dos espaços de produção industrial, países periféricos se industrializando, com propagação também global do mercado, especialmente a partir da hegemonia do capitalismo, quando ele sai, né, a esfera capitalista sai como grande vencedora, se é que a gente pode dizer assim, do conflito ideológico que marcou a ordem bipolar, o capitalismo se torna hegemônico no cenário mundial e nesse cenário que nós estamos, ao longo do século XX, tratando do papel do Estado, o Estado moderno, autônomo, soberano sobre um território. Nós discutimos esses conceitos, são conceitos importantes para que você não caia em armadilhas, não é? E falamos especialmente das organizações internacionais, especialmente aquelas que são supranacionais, que caracterizam, inclusive, articulações multilaterais. Quando a gente fala de uma ação unilateral, é que parte de um Estado, não é? Quando a gente fala, por exemplo, agora nós estamos vivendo um conflito, mais um conflito entre Israel e Palestina. E esse conflito partiu de uma decisão unilateral. Não vou entrar no mérito aqui agora sobre as razões e fazer o juízo de valor. Nós teremos uma aula específica para isso, não é? E alguns grupos multilaterais, como a própria ONU, estão tentando cessar fogo, fazer um novo acordo de paz. Não é? Isso daí é uma articulação multilateral entre várias partes para resolver um problema, seja de ordem política ou econômica. Não é?
As organizações internacionais têm esse papel, muitas vezes não, sempre defendendo interesses. Às vezes interesses individualizados, às vezes interesses mais amplos, né, que envolve um coletivo de estados e por aí vai. Tá certo? Esses objetos do conhecimento, eles nos acompanharam ao longo desse dessa primeira parte do segundo trimestre. Então, o papel do Estado como gestor de desenvolvimento nacional, a relação das ONGs e o Estado, o papel dos Estados nacionais frente ao processo de flexibilização econômica e protecionismo, principais organizações supranacionais. Isso daqui, de alguma forma, vai perpassar a nossa prova. Eu estava falando para vocês, então, do nosso programa de avaliações para o trimestre. A primeira avaliação desse trimestre, que vai ser a A4, essa que vocês vão fazer adiante agora, vai ser com esse conteúdo da base comum. A segunda avaliação do trimestre, que vai ser a A5, vai ser com o conteúdo do itinerário. Aqueles que fazem CAUNI vão fazer com o conteúdo do CAUNI, aqueles que fazem o CAMIL vão fazer com o conteúdo do CAMIL, assim como foi no primeiro trimestre. E a última avaliação, a A6, de novo, com todo o conteúdo do trimestre trabalhado na base comum. Beleza? Então, por favor, fiquem atentos. É importante que vocês acompanhem com rigor as aulas da base comum, mas também as aulas do itinerário, visto que vocês vão ser avaliados tanto com a base comum como com seus respectivos itinerários. Beleza, beleza? Vamos focar agora, já que esse é o objetivo da aula de hoje, nos assuntos da base comum trabalhados nesse segundo trimestre, fundamentalmente essa sequência didática, o papel do Estado e das organizações internacionais. Eu procurei colocar aqui não na ordem que nós trabalhamos exatamente, mas tentando de alguma forma articular os assuntos dentro de uma perspectiva cronológica, não é? Quais são os temas que eu julgo que você deve retomar para a prova, fazendo um mapeamento da prova. Essa prova vai ter a parte objetiva e vai ter a parte subjetiva, aberta, as questões abertas, não é? Gente, presta atenção. Nas questões abertas, subjetivas, primeira coisa, quem for fazer a prova no remoto, óbvio que isso vale também para quem está no presencial, mas é mais difícil, né? Quem for fazer a prova no remoto não pode pegar texto copiado e jogar na prova, e vomitar na prova, na parte aberta. Eu pergunto para você, o que foi a rodada, ou a conferência, ou o encontro de Bretton Woods? Aí você vai lá no Wikipédia, recorta e bota aqui a resposta. Se nós verificarmos que tem texto copiado de algum aluno ou de algum site, nós vamos zerar a questão. Beleza? Nós somos bem rigorosos em relação a isso e vocês sabem que não é difícil de verificar. Nós estamos corrigindo a prova. Se eu percebo que um aluno copiou do outro, os dois ficam com zero na questão. A gente não vai saber quem foi que passou, quem foi que copiou. Essa é a informação importante. A outra informação, não copiei do aluno, peguei de um site. Também não pode. É resposta sua a partir do que você aprendeu. Confie no seu taco. As questões não estão difíceis. Você estudou, vai lá e escreve. E uma dica fundamental é a seguinte, galera, responde o que está sendo perguntado. Não precisa logo cobrar muito, dar muitas voltas, correndo o risco de errar, onde você, inclusive, não está sendo perguntado. Se eu peço para você, diga 2 órgãos que foram criados em Bretton Woods, você vai botar FMI e Banco Mundial, BID. Pronto! Se eu só estou pedindo isso, cita isso. Cite 2 órgãos que foram criados em Bretton Woods e explique qual o funcionamento deles, ou qual a função deles. Você botar FMI, Fundo Monetário Internacional, tem a função de socorrer os países com empréstimo monetário.
dinheiro para socorrer, para resolver problemas de dívidas e por aí vai. Banco Mundial tem a função de emprestar para produzir infraestruturas. Essa diferença é fundamental entre os dois, não é? Então, fica atento a isso. Fica atento a isso, pelo amor de Deus. Porque muitas vezes o aluno responde um texto que não tem nada a ver com o que está sendo pedido. Outra coisa, correção ortográfica e no uso da língua. Isso vão ter algumas gaivotas destinadas a isso. Não é? Vocês estão no terceiro ano e precisam saber se expressar da forma escrita. Vocês vão ser cobrados disso em diversos vestibulares que vocês vão fazer, inclusive na redação. É bom lembrar que geografia, história, sociologia, filosofia são disciplinas que dão sustentação argumentativa para a sua redação, inclusive. Então nós vamos estar atentos a essa correção também. Mas essa dica para as questões abertas é muito importante. Não bota texto copiado. É você que tem que produzir o texto a partir do que está sendo perguntado. Depois que você escrever, volta lá. Eu estou respondendo exatamente o que está sendo perguntado aqui. Tô. Beleza. Segue a vida. Vai ganhar as gaivotas daquela questão. Tá certo? Fiquem atentos a isso, por favor. Pois bem, retomando aqui. O que é que você deve revisar para essa prova? Temas principais aqui ligados às nossas aulas, né? O encontro de Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, né? Eu já falei para vocês, apesar de na origem não ser a mesma coisa, mas desde logo depois e até hoje é utilizado como sinônimo, Banco Mundial e BID, Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento. Você vê que o FMI é monetário, aqui é reconstrução e desenvolvimento, é infraestrutura, já marca a divisão básica. Esses dois saem do encontro de Bretton Woods. A OMC não, a OMC está ligado à ONU, não é? Substitui o GATT, que nós já vimos. Também vou até colocar uma transparência agora há pouco sobre isso. Papel dos emergentes, era para ter ficado mais embaixo aqui, foi mal. Esse 2 aqui, papel dos emergentes, com destaque à China. Né? Vai ter uma questãozinha lá específica sobre a China. Lembrando que a China entra na OMC somente em 2001, só no século 21. Essa é uma informação muito peculiar que pode pintar na tua prova e eu achei por bem destacar aqui, que é muito pontual, né? A gente vai falar mais sobre isso adiante também. 3. Temas para revisar. ONU, as Nações Unidas, né? O histórico vinculado ao fracasso da Liga das Nações. Então você tem que saber o que era a Liga das Nações, o que é a ONU e os dois principais órgãos da ONU, a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança, não é? O Conselho de Segurança, inclusive, foi formado agora em caráter de urgência para tentar atuar de forma multilateral e tentar impor o cessar-fogo. Impor é um termo forte, mas tentar induzir o cessar-fogo na região de Gaza. Na verdade, no conflito entre Palestina e Israel. No 4, outro tópico, nova ordem mundial. Nós já tínhamos fechado o estudo sobre nova ordem mundial, mas como nós estamos falando da nossa contemporaneidade, da função do Estado, é importante que você saiba a mudança no perfil dos conflitos da ordem bipolar para a nova ordem, saber um pouco dessa contemporaneidade nossa, né? Então vivemos a fase do capitalismo financeiro, monopolista, informacional, globalizado, com expansão e flexibilização da produção no cenário mundial e com forte polarização do espaço global. Não cai na armadilha de um olhar muito inocente, achando que o espaço global é todo homogêneo, que todos os países do mundo participam de forma igual das trocas. Não, não mesmo. O G20 financeiro, 20 países mais a União Europeia,
que perfaz aí cerca de 50 países no mundo, eles respondem por mais de 85% das trocas globais. Então, tem, tem 3 quartos dos países do mundo, mais ou menos, que estão com os 15% das trocas globais. Eu não posso falar que há homogeneidade. É claro que há centros de poder. É claro que Estados Unidos, Europa Centro-Ocidental, Japão são países que mandam mais. E mandam mais porque deles advêm as principais corporações transnacionais. Quando você olha a própria configuração da ONU, você vê que o Conselho de Segurança tem o P5 com 5 países, na organização inclusive lá do pós-Segunda Guerra Mundial, que tem um poder acima dos outros países, porque tem poder de veto. Nesses órgãos multilaterais de ordem econômica também, criados lá atrás, após a Segunda Guerra Mundial, os países que contribuem mais, os mais ricos, têm maior poder. Então não há homogeneidade, não é? Esse olhar de um mundo todo igual, de uma aldeia global, todo mundo dançando nu em volta da fogueira, isso daí, na verdade, é uma visão inocente para essa realidade, beleza? Bom, e outro aspecto bem importante que marca a contemporaneidade, já que nós estamos falando do papel do Estado, após a década de 70, ao final da década de 70 início de 80, a expansão foi a nossa última aula, né, do neoliberalismo e, por conseguinte, o enfraquecimento do Estado. A ideia de um Estado mínimo, um Estado apenas regulador, um Estado que se ausenta de funções, de diversas funções, passa essas funções outrora essenciais ou entendidas como essenciais para o setor privado ou então para as ONGs, para o terceiro setor, e o Estado funciona como agente regulador. Esse é o Estado neoliberal. Pois bem, nesse rol de assuntos aqui, você vai ter então a distribuição das questões da A4, tanto as questões objetivas como as questões abertas, as questões subjetivas que você vai ter que escrever, beleza? Vamos passar então por alguns slides. Esses slides que eu vou pôr agora adiante, vocês já viram. Foram fragmentos de slides usados nas nossas aulas. Professor, não tem nenhum slide específico sobre África. É verdade. Não vai cair uma questão específica sobre África. O nosso estudo de África foi para entender, no contexto daquele continente, que é um continente importantíssimo na história e na atualidade, para entender o nosso mundo, entender como ao longo do século XX, com o processo de descolonização, houve uma formação de novos estados. Sudão do Sul acabou de ser formado, né, há muito pouco tempo. Então, a formação de novos estados, e é o continente onde há maior intensidade de ação da ONU, o organismo multilateral. Vamos avançar aqui então? Conferência Acordo do Sistema Bretton Woods. Então vamos lá. Estados Unidos 94. O dólar americano passou, então os Estados Unidos saem como grande vencedor, especialmente na esfera capitalista do pós-Segunda Guerra Mundial, né, formando essa ordem bipolar, uma oposição ideológica militar com a União Soviética do outro lado do mundo, no mundo oriental socialista, não é isso? E aqui você tem FMI, garantia de estabilidade financeira, expansão e desenvolvimento do comércio mundial. Olha que é a função monetária, supervisão da dívida externa e empréstimo para países sócios. E o Banco Mundial, que visa a reconstrução, produção de infraestrutura. Aqui, ó, Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento. Não confunde com o BID, porque o BID é outra coisa, está ligado aos Estados americanos, tá certo? No caso aqui, decorrente do sistema Bretton Woods, FMI para socorrer financeiramente com empréstimo de moeda, de dinheiro, e o Banco Mundial para produzir infraestrutura. Ambos existem ainda hoje,
eu dei o exemplo da Copa do Mundo, que boa parte dos estádios e das obras de infraestrutura que foram produzidos foram com recursos advindos também do FMI, do Banco Mundial. A gente pode dar um outro exemplo. Recentemente a Europa passou, pleno século XXI, passou pela crise do euro, a chamada crise dos PIGs, e foi socorrido, além do Banco Central Europeu, além de outros organismos, foi socorrido sim pelo FMI e pelo Banco Mundial. Tá certo? Bom, aqui não é daqui do Bretton Woods, mas tem a ver com o comércio, com a circulação de mercadorias no cenário mundial, merece nossa atenção, que é a Organização Mundial do Comércio, está ligada à ONU. A ONU é do pós-Segunda Guerra, né? Antes era o GATT, Acordo Geral de Tarifas de Comércio, você vê que é de 47, em 95 a muda para a Organização Mundial do Comércio. Destaque a rodada de Doha em 2001, que foi o ano, inclusive, que a China entra na OMC. Como assim? A China já era parte da ONU. Pois é, a China era acusada de doping econômico. O que é doping econômico? É quando você concorre de forma desigual. Então, o acesso da China efetivamente na OMC aconteceu, mas aconteceu aqui. Essa rodada de Doha, ela foi marcada por uma articulação do G20 comercial, uma articulação Sul-Sul. Os países do Sul, inclusive com liderança do Brasil, se articularam para, nessa rodada especialmente, mas não unicamente aqui, não é? Para pedir através da OMC, exigir através da OMC, que os países do norte diminuíssem os subsídios aos seus produtores para que os produtos do sul, os commodities agrícolas especialmente, competissem em par de igualdade. Isso gerou uma grande confusão porque os países do norte não queriam abrir mão de dar subsídio aos seus produtores, visto que produzir em países como o Brasil, por exemplo, com mão de obra muito barata, com terras muito disponíveis e tal, é mais barato do que produzir na Europa. E aí, para que os produtos de lá tenham competitividade, que eles mantenham a produção interna, eles argumentam que precisam dar esses subsídios, né? Mas esse entrave marcou especialmente essa articulação entre países do Sul, né? Uma articulação inovadora dentro da OMC especialmente. Existem outros organismos, né, supranacionais que organizam países em busca de causas específicas. Eu destaquei na nossa aula a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo. A gente pode pensar também nos blocos econômicos. O Mercosul, por exemplo, é um bloco que organiza países para defender interesses comuns. Aqui nós temos um quadro bem conhecido da nova ordem mundial. Destacadamente, você tem a tríade do poder, os polos econômicos. Não é o mundo igualzinho, não é tudo uniforme. Você tem sim uma tríade de poder econômico. Eu não estou falando de geopolítica. Geopolítica é outra perspectiva. Nós tivemos uma aula específica sobre a ascensão dos Estados Unidos frente aos outros países, né? Você vê que nessa crise de gás agora, o presidente dos Estados Unidos tem um papel importante, até porque ele é um aliado histórico. Os Estados Unidos é um aliado histórico do Estado de Israel, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que na nova ordem tem uma hegemonia do capitalismo, e o poder econômico ele é determinante no estabelecimento desses polos, não é? Tem um rol de países periféricos, boa parte deles na linha socioeconômica do sul, então o mundo agora é dividido entre norte e sul, e merece muita atenção, é o próximo gráfico. Não.
merece muita atenção os países intermediários, semi-periféricos, emergentes, em desenvolvimento, de industrialização tardia, né? Subdesenvolvidos, mais industrializados. São vários termos que podem ser dados a esses países nos quais se encontra o Brasil. Os países os BRICS e outros mais, né? Vamos ver aqui essa síntese da nova ordem, traços da nova ordem. Vou passar rapidinho, tá certo? Hegemonia do capitalismo, fase financeira monopolista informacional, coisa que eu já falei aqui. Neoliberalismo globalizado, expansão da produção e do consumo, articulado ao toyotismo e à nova DIT, multipolaridade econômica, tríplice polos de poder, América Anglo-Saxônica, União Europeia e Reino Unido e Extremo Oriente. Monopolaridade geopolítica, eu botei interrogação para a gente discutir, né? Não há um consenso, mas há um entendimento de que os Estados Unidos têm um poderio, por exemplo, bélico e uma inserção global do ponto de vista bélico e também geopolítico maior do que os demais países, ainda que haja ali um segundo grupo com Rússia e China que mereçam muito destaque. Nova regionalização, não mais Oriente e Ocidente, agora Norte-Sul, Sul periférico, não é? A gente pode falar isso, mas não dá para descartar esses países emergentes, em desenvolvimento, subdesenvolvidos de industrialização tardia, antigo terceiro mundo, não é? Porque esses países têm um papel importante de protagonismo, inclusive na nossa ordem mundial, nessa semi-periferia. Os tigres, novos tigres, o Oriente Médio, os BRICS e outros mais, né? Diferenciar o G20 financeiro, as 20 maiores economias do mundo mais União Europeia e o G20 comercial, que eu falei da rodada de Doha, articulando o Sul-Sul, países do Sul. Ainda no contexto da nova ordem, merece atenção esse mapa que nós também trabalhamos muito, que mostra alguns desses emergentes, né? Olha aqui, México, Argentina, Egito, Indonésia, são esses países emergentes, que alguns deles Turquia, poderiam estar nos BRICS também. Não é? Aqui estão os BRICS, Brasil, África do Sul, Índia, China e Rússia. Não é? Destaque a China. A China merece muito nossa atenção, com certeza. Né? Especialmente, a China está na esfera socialista do mundo, né? Fazia parte do segundo mundo, se torna a República Popular da China uma república conduzida pelo Partido Comunista, uma república socialista, em 49, com a ascensão de Mao Tse-tung ao poder. E na década de 80 vive uma grande transformação. Especialmente em 1980 foram criadas 4 primeiras zonas econômicas especiais. Zonas de abertura para o capitalismo, e a partir de então eles inauguraram um sistema dual bastante controverso que eles chamam de socialismo de mercado. Controverso porque são duas coisas que parecem a priori opostas, né? E são juntadas aqui. Mas isso faz com que o gigante, o dragão asiático, assuma nessas zonas o modelo de desenvolvimento do Japão, que viveu o milagre japonês, e dos tigres asiáticos. Ou seja, abertura às empresas transnacionais, recebendo tecnologia, investindo em educação e já produzindo tecnologia própria nas gerações seguintes. É claro que ainda hoje, boa parte das coisas montadas nessas zonas são de tecnologia estrangeira, que vem para cá para montar e utilizar a excelente possibilidade de produzir aqui. É um custo baixíssimo, incentivos fiscais, mão de obra abundante e muito barata. Zonas portuárias, você percebe que as zonas econômicas elas se distribuem principalmente pela borda oceânica, que é óbvio que são plataformas de exportação. Isso resolveu todos os problemas da China? Definitivamente não. E vive nesse sistema de politicamente uma ditadura socialista, economicamente aberta ao capitalismo nessas zonas econômicas especiais. Né?
o que faz com que a economia chinesa cresça num ritmo acelerado, o consumo interno também aumente muito com a formação de uma classe média consumidora, especialmente residente nessas áreas, não é? E a China passa a ter um período de ascensão econômica global estupenda. Hoje já é a segunda maior economia do mundo, em algumas situações, em alguns critérios, superando inclusive os Estados Unidos. Por exemplo, a China hoje tem uma inserção mais forte na África e em boa parte dos países da América Latina, maior do que os Estados Unidos. A China é o principal parceiro comercial do Brasil, passou os Estados Unidos, por exemplo, né? Então, é um país efetivamente importante e você demarca isso. Eu vou voltar a chamar a atenção com a inserção dela na Organização Mundial do Comércio em 2001, não é? Caracterizando esse sistema de socialismo de mercado. Bom, eu falei para vocês que vocês vão ter questões em que vocês vão precisar diferenciar a Liga das Nações da ONU, né? Esse slide nós trabalhamos lá e nós fizemos essa diferenciação. A Liga das Nações foi criado após a Primeira Guerra Mundial para evitar um novo conflito global, não é? E nesse sentido houve um fracasso, porque houve a Segunda Guerra Mundial, não é? O modelo organizacional era diferente do que veio a ser a ONU, né? Por exemplo, os Estados Unidos não estavam presentes, não tinha força militar, então era um órgão articulador a partir da retórica, da diplomacia, um número menor de signatários, visto que o mundo nesse momento era formado por muitas colônias ainda, exemplo aqui de quase toda a África, tinha poucos países independentes, né? Um contexto global nesse sentido diferenciado. A Liga das Nações estava muito acontecendo em função ainda da decorrência da corrida imperialista dos países europeus, ao passo que a ONU foi fundada no contexto de uma ordem bipolar após a Segunda Guerra Mundial, né? Marcadamente definida pela ascensão dos Estados Unidos como grande vencedor da guerra na esfera capitalista e da Rússia do outro lado. Você vê que dos membros permanentes, nem Rússia, nem, da Rússia não, era a União Soviética, né? Desculpe. Nem Rússia, União Soviética, nem Estados Unidos faziam parte da Liga das Nações. Então essas são algumas diferenças. A ONU surge então, aqui está a projeção que marca a ONU, a ideia de que o centro dela não pertence a ninguém. Isso é super questionável, né? E eu botei aqui para alertar vocês os dois principais órgãos da ONU. O Conselho de Segurança é o principal órgão, está aqui, mas ele também faz menção dos mais de 150 países membros, somente 15 participam do Conselho de Segurança. Desse total, 10 são escolhidos pela Assembleia Geral. Então eu posso dizer que a Assembleia Geral e o Conselho de Segurança são dois dos principais órgãos da estrutura organizacional dentro da ONU, não é? Esse mapa aqui mostra a presença da ONU para impor, estabilizar ou manter a paz em áreas de conflito e merece muito destaque aqui. Primeiro, o Haiti, recentemente, por conta da presença brasileira, o Brasil liderou a missão para estabilização da paz no Haiti, o MINUSTAH. Merece muita atenção que no Oriente Médio, vocês estão vendo aqui, Israel, Síria, Chipre, Líbano, Iraque, no Oriente Médio, Afeganistão, a presença de forças da ONU, o que demarca uma área com muitos conflitos, como a gente pode verificar agora, inclusive, e certamente o mais denso espaço global em relação à presença de forças de paz da ONU na África subsaariana. Né? Vamos finalizar? Esse slide aqui eu já tinha comentado com vocês. A Cláudia já trabalhou com vocês.
É um slide que fala do neoliberalismo. Esse é um tema muito importante. Eu recomendo que vocês assistam aquela aula do neoliberalismo mais uma vez antes da prova, né? Ela trabalha com esse mapa mental. Tem a fonte dele que eu não consigo identificar aqui, mas a Cláudia tinha divulgado a fonte dele. Vamos ler rapidinho? Estado brasileiro, gestão do território, política econômica neoliberal, mapa mental. Vou fazer a leitura aqui desse mapa mental, tentando seguir uma ordem. O que é política econômica dos anos 70? A gente fala das 4 grandes políticas econômicas do capitalismo, essa é a mais recente. Não é que todo o país siga à risca, não. Tem modelos alternativos, né? Mas o neoliberalismo ou as práticas neoliberais tocam fortemente boa parte dos países do mundo, especialmente os países periféricos, viu? Lembra das anteriores? Mercantilismo, liberalismo, keynesianismo e aí a partir da década de 70, 80, neoliberalismo. Ele resgata aqui 2 outras, ó, liberalismo, propriedade privada, livre mercado, mão invisível do mercado, não é? Isso daqui perdurou após a primeira Revolução Industrial, imposto pela Inglaterra aos outros países do mundo para romper com o pacto colonial e ampliar a ação do mercado, da competitividade, não é? Só que eles eram mais competitivos, eles tinham a produção industrial, parece que os outros países não tinham, então defendia interesses muito localizados e se propagou pelo mundo até a crise de 29. Com a crise de 29, a ideia de um Estado ausente, não interventor, de um mercado autorregulado, cai por terra. É preciso de um Estado para proteger o cidadão. E aí vem as ideias keynesianas, vem o keynesianismo, né? Intervenção do Estado na economia, o Estado welfare state, o Estado do bem-estar social, tá bem? O fato é que esse Estado deu garantias sociais, produziu, durante a história do capitalismo, momentos em que o cidadão, o trabalhador, teve mais garantias. Não é? Só que é um Estado caro, e é um Estado que impõe muitas regras e, principalmente, muito custo fiscal para as grandes empresas. Aí vem aqui, ó, crise do petróleo, toyotismo, endividamento estatal, aumento dos fluxos internacionais, redução das barreiras fiscais. Esses fatores aqui, né, foram fatores que culminaram com o fim do keynesianismo e a ascensão do neoliberalismo. Tá bem? O site é esse aqui, Descomplica. E a ascensão do neoliberalismo. Tá certo? O neoliberalismo, então, é uma retomada das ideias liberais, mas não da mesma forma. O contexto global é outro, né? O contexto produtivo é outro, e aí você propõe um modelo com a formação de um Estado mínimo, uma diminuição, um enfraquecimento do papel do Estado, tá certo? O Estado passa a ser regulador e diversas funções do Estado passam para o setor privado, para o segundo setor, não é? Uma forte indução à internacionalização das economias, redução de barreiras alfandegárias. Não é? Esses elementos vão aparecer no Consenso de Washington. Recomendação aos países da América Latina. Eu vou ampliar isso daqui, aos países pobres do mundo. Em 1989, esse encontro de economistas em Washington, que produziu o que ficou conhecido, eles não escreveram dessa forma não, mas produziu o que ficou conhecido como Consenso de Washington, estabelecia as regras neoliberais para que os países periféricos pudessem participar desse jogo de trocas globais. Olha as medidas aqui: reorientar gastos públicos, privatizar empresas públicas, eliminar barreiras fiscais para investimentos estrangeiros, desregulamentar o mercado, evitar uma regulação muito restrita e tal, proteger a propriedade privada. Daí surgem as características fundamentais. O Estado deve garantir os direitos básicos da população. Lê-se como direitos básicos a ideia do Estado mínimo, não é? Eu vou privatizar um monte de coisa. E aí nos países periféricos essa privatização pode impactar
numa diminuição das garantias sociais para o trabalhador. Vamos finalizar? Olha aqui garantias: mundo empresarial, privatização de estatais, desregulamentação, Estado mínimo, livre concorrência e competitividade, formação de blocos econômicos, prevalência dos oligopólios, olha o capitalismo financeiro, expansão das transnacionais, indivíduo como empreendedor dele mesmo. Quais são as críticas ao neoliberalismo? Primeiro, o aumento da desigualdade social. Nunca teve tanta riqueza, mas nunca teve tanta exclusão também. Redução da soberania nacional. Os estados são soberanos politicamente, mas há uma ingerência econômica na produção do território que vem de fora para dentro. Soberania das corporações nacionais. Que é isso aqui, gente? Freia o desenvolvimento dos países mais pobres. Tudo passa a ter valor financeiro, redução dos investimentos sociais. São críticas, precariedade trabalhista, a flexibilização das relações de trabalho, são críticas feitas ao neoliberalismo. Beleza? Galera, são 40 minutos já de aula. Eu acho que nós fizemos um desenho muito bacana para a tua prova aqui. Não esquece, alguma dúvida, recorre às aulas. Eu recomendo fortemente que você assista de novo a aula 20 sobre o enfraquecimento do papel do Estado e esse Estado neoliberal, essa política econômica neoliberal, porque no final das contas acaba tratando dos outros assuntos e é uma síntese bem interessante para você ver antes da sua A4. Beleza? Beijo para vocês, bons estudos, boa prova. Nós continuamos fazendo algumas questões e tratando sobre esses assuntos até a A4 nas próximas semanas. Valeu, valeu, valeu. Tchau, tchau.